Olá pessoal, meu nome é Paola Jurca, eu sou engenheira agrônoma e avaliadora da Scott Consultoria. Hoje eu estou aqui com o Pedro Puccini, ele é advogado e professor em Direito Agrário, Ambiental e Imobiliário do Mato Grosso do Sul, diretamente para cá. E eu estou também com o Luciano Orlando, que é engenheiro agrônomo, especialista e avaliador em perícias de imóveis rurais e presidente do IBAP Goiás, tá? Nós vamos bater um papo hoje muito interessante sobre avaliação, sobre legislação, né? Vamos tentar apertar um pouquinho eles também para ver o que eles têm a dizer para a gente sobre alguns assuntos polêmicos. Bom, a primeira pergunta então que eu gostaria de fazer, eu vou direcionar ela para o Luciano, que seria, Luciano, qual é o papel em que o papel e como, né, auxiliam peritos e assistentes técnicos nos processos judiciais? Qual que é o papel de cada um, né? Tem muita dúvida ainda sobre isso. Para a gente pode parecer óbvio, mas ainda tem muita dúvida. Bom, tanto o juiz quanto os advogados são operadores do direito. Eles entendem de legislação. O papel do perito e dos assistentes técnicos é transformar a técnica agronômica, a linguagem agronômica, né, numa linguagem simples, entendível, e levar essa parte técnica, então, da engenharia de avaliações até os operadores do direito, que são juízes e advogados. Enquanto perito, é fácil dizer, ou se entende dizer que o juiz é o juiz legal. Agora, o perito, enquanto na diligência, ele é o juiz de fato, porque é ele que entende daquele assunto. E o assistente técnico é uma pessoa que vai auxiliar a parte na elaboração de quesitos, vai auxiliar o advogado, né? E depois vai atuar em conjunto com o perito e concordando ou não com o laudo pericial, amparando o seu cliente. Certo. Bom, vamos jogar a bola um pouco para o Pedro. A gente aproveitando um pouco esse enlace aí de perícias e, enfim, sempre quando a gente fala disso, vem um pouco a questão da parte ambiental, né? Fala-se aí, recentemente, né, vamos colocar assim, teve um consenso aí sobre a questão de compensação de reserva legal, compensação de área ambiental. Eu posso comprar em qualquer localidade ou não? Como que está essa situação? Tem alguma burocracia a mais aí ou descomplicou um pouquinho? Saudações, tem uma burocracia a menos, na verdade, né? As novidades são boas, inclusive agradeço a Scott Consultoria por essa parceria consolidada desde 2017, que eu estou trazendo textos e novidades e artigos, e agora a gente está aqui ao vivo, sempre muito importante. Com relação à compensação ambiental, ou seja, aqueles produtores que precisam regularizar a sua propriedade que está sem reserva legal, e trazendo essa reserva legal de uma outra área, chamada compensação, havia um receio de que o Supremo Tribunal Federal poderia inovar no Código Florestal com um critério chamado identidade ecológica para compensar entre as fazendas, que tornaria muito mais difícil esse mercado de compensação, já que identidade seria praticamente dentro da mesma propriedade. O STF recentemente decidiu que será adotado só os critérios do Código Florestal, que resumidamente é mesmo bioma. Tá. E aí tem alguns outros requisitos para fazer a compensação, mas o grande temor era, além do bioma vai ter identidade ecológica, então ficou uma burocracia a menos, isso vai abrir as portas de agora em diante para o mercado de compensação, onde também o auxílio da perícia, né, dos assistentes, para fazer análise de viabilidade dessas áreas vai ser muito importante. Bacana, interessante. Bom, falando aí de mercado, né? Queria que o Luciano explicasse um pouquinho para a gente
qual que é a... Vamos adentrar, na verdade, numa outra pauta, que a gente vai pulando de uma para outra rapidamente aqui, para a gente tentar abordar o máximo que for possível, tá, pessoal? Ele falou de valor e eu queria que o Luciano explicasse para a gente, já começando a adentrar em algumas questões um pouco polêmicas aí, o valor de mercado, ele se aplica ou não, por exemplo, em questões de desapropriação? Como que funciona isso em desapropriação? Quando você fala em valor do mercado, em linguagem simples, é quando você tem um vendedor querendo vender, um comprador querendo comprar dentro das condições daquele mercado vigente e ninguém se mete no assunto. É uma negociação espontânea. Então, enquanto você tiver uma desapropriação em via administrativa, uma desapropriação indireta, né, pode ser uma negociação espontânea, sim, se houver o acordo, e nesse caso o valor de mercado se aplica. Quando essa desapropriação passar por uma esfera judicial, a espontaneidade, a voluntariedade do negócio já terminou, porque o vendedor não quer vender, ele é coagido a vender. Então, o valor de mercado já não se aplica mais. Aí a gente vai para aqueles valores especiais, como por exemplo, quando você tem um comprador específico para um fim, no caso, o ente desapropriante, que ele tem uma condição de mercado que não interessa ao restante dos compradores comuns do mercado, interessa a ele. Então ele pode pagar um valor diferenciado, sim, certo, que não o de mercado. Entendi. Aproveitando essa linha rapidamente, qual que é a diferença para o pessoal entender entre desapropriação e servidão em imóveis rurais? A desapropriação é quando existe a compra de uma parcela do imóvel, de uma parte do imóvel, e se paga por isso. Tá? Na servidão, não existe desmembramento, você não compra uma parte do imóvel. O imóvel fica sendo do proprietário. E o que se paga? O incômodo que aquela servidão causa ao imóvel, mas não há a transferência de titularidade. Então, basicamente, a diferença é essa. Certo. Bom, considerando aí os aspectos legais, eu quero perguntar para o Pedro agora quais os aspectos jurídicos que ele vê, que ele observa, que tem causado maiores polêmicas ou desavenças hoje em se tratando do agronegócio, do meio rural, enfim. Bom, o tema segurança jurídica ele é muito sensível ao agronegócio, já há muito tempo é uma expressão recorrente, né? Ter segurança jurídica nos seus negócios, mas nem sempre o produtor rural ele traz para perto da sua gestão a gestão jurídica, a gestão documental. Ainda existe uma visão muito ultrapassada de que só se procura os profissionais de área técnica, os peritos, os advogados, quando o problema já está instaurado, aí a conta é grande, né? Então, um dos grandes desafios que o produtor tem hoje para trazer segurança jurídica é trazer para perto da sua gestão, assim como ele compra insumos, ele agenda outros compromissos, também agendar compromissos legais, né? E que compromissos que são esses? Trabalho de base, os cadastros obrigatórios da propriedade rural, acompanhar as informações que estão sendo cadastradas no CARN, Cadastro Ambiental Rural, verificar se o órgão ambiental já aprovou essas informações, que vai garantir conformidade ambiental para a sua propriedade, isso vai trazer uma abertura maior de mercado, seja a comercialização, bancos, frigoríficos, cerealistas, enfim. Outros cadastros, CCIR, né, o pessoal só paga por ano CCIR e não sabe o que está declarado ali, isso é fundamental. Essas informações elas geram coeficientes de utilização da propriedade que vão dizer se ela pode ser encaminhada para reforma agrária ou não. Né? A matrícula, a gente tem matrículas que não têm segurança jurídica dos seus limites, da sua origem. Então, antes da gente chegar num
um papo mais futurista, né? Que isso também já está no presente, sobre o mercado de carbono, sobre outras coisas. Eu acho que ainda existe muito trabalho de base a ser feito com relação à conformidade documental das propriedades rurais, porque tudo isso leva ao quê? Isso leva a surpresas na hora de arrendar, de comprar e vender, a surpresas com embargos, com surpresas com demarcação de terra indígena, desapropriação para determinados fins. Então, o trabalho de base que vai garantir segurança jurídica para esse futuro que já chegou, né, da comercialização sustentável dos produtos. Essa questão que o Pedro abordou é muito interessante e nós, como avaliadores, durante os nossos trabalhos, a gente solicita uma série de documentos, né? Então, é comum a gente identificar informações discrepantes entre matrícula, CCIR, ITR e CAR, né? Então, isso é complicado. Na hora da avaliação, você segue o quê? Né? Qual área? Qual que é o documento oficial? Se a gente está falando que CCIR, ITR e CAR são atos declaratórios, né? Então, tudo isso organizado facilita um segundo momento e evita, como o Pedro falou, essas surpresas desagradáveis que podem acontecer, né? Bom, dando sequência aqui, eu queria adentrar em alguns aspectos um pouco mais delicados aqui, tá? Vou dar sequência com o Pedro primeiro. Olha, Pedro, vamos jogar uma bucha para você ajudar a gente aqui. No dia 20 de outubro de 2023, foi sancionada e colocada em vigor a Lei Federal 14.701, que trata do marco temporal de demarcação de terras indígenas, tá? Isso foi um avanço ou gerou mais insegurança jurídica? A gente retrocedeu em alguns aspectos, evoluiu em outros. Como que você vê isso? A nova lei do marco temporal, sem dúvidas, foi um avanço neste sentido da segurança jurídica, porque você coloca fim a uma discussão eterna a partir de quando ou com que critérios é possível estudar a demarcação de uma terra indígena. Ora, sem esse marco temporal, havia uma infinita possibilidade de estudo de terras por critérios subjetivos, né? Hoje o processo de demarcação que ele é diretamente conduzido por quem tem interesse, que é o órgão público de assistência ao índio. Por razões óbvias, tem o interesse de conduzir o processo com esse viés, né? De encontrar ali elementos ou subsídios ou histórias que possam conduzir a demarcação dessa terra. Então a lei do marco temporal ela trouxe esse marco da data de 5 de outubro de 88, para que a partir dessa data, se comprovado que existia a posse de povos indígenas naquela área, deve ser demarcada a partir de então, né, para que a gente não estenda essa discussão a data indefinida, né, Sim. É até uma coisa difícil de tratar, né, se a gente não tem critérios. Então, sem dúvidas, foi um avanço. Em outros quesitos também essa lei trouxe avanços com relação à indenização dessas terras, onde vai ser necessário também um trabalho bastante minucioso do produtor com peritos e engenheiros para poder ter ali a avaliação justa da sua propriedade no momento que for indenizar, para repassar ela para a União, para ser entregue para os indígenas, né? Então essa lei sim trouxe avanços, mas ainda não é o fim. Embora a gente queira discutir temas atemporais, talvez até enquanto esse vídeo ainda continue sendo exibido, a gente vai ter mudanças, porque a lei do marco temporal está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, estão sendo feitos acordos, a constitucionalidade da lei está sendo discutida, uma negociação política, jurídica, então a gente ainda vai ter novidades nesse sentido. Vamos acompanhar, né? Bom, falando ainda em ações demarcatórias, eu queria jogar uma pergunta para o Luciano. Uma situação, tá? Se eu tenho um imóvel em uma área de divisa de estado, por exemplo, e está tendo uma discussão nessa divisa sobre
se aquela propriedade ou se aquela divisa está para um estado ou está para outro, e aquela propriedade está ali, como se ela tivesse dupla documentação, tá? A gente sabe que essas ações demarcatórias podem demorar muito tempo, então, como que fica essa propriedade? Tem alguma implicação? Tem alguma restrição, por exemplo, em se tratando de empréstimo bancário, enfim? Como que você vê isso? Você já atuou em alguma situação como essa? Já tem várias. Você tem um caso clássico, que é divisa Bahia com os outros estados a partir de Minas Gerais. Tá? Basicamente, quem está no imóvel continua operando normalmente. Você tem duas... O que você vai discutir? Posse e domínio. Tá? Quem está na posse e no domínio do imóvel vai continuar agindo normalmente, usufruindo do imóvel normalmente. Agora, isso é uma pendenga jurídica sem fim, né? Do que nós estamos falando de Goiás e Bahia. Você tinha uma divisa em 1979, uma segunda divisa em 1984 e uma terceira divisa que foi levantada pelo Exército através da CO 347, né, do STF. Então, isso muda. Agora, o que se discute com isso são os tipos das ações mudam de acordo com o tipo da divisa. Então, mas quem está ali está. Agora, é uma pendenga jurídica tremenda. Né? Agora teve uma certa mudança da divisa do estado do Pará, né? E também vai ser outro imbróglio desses. E aí eu me lembrei de um outro caso que eu atuei recentemente, no mesmo município, onde se descobriu, através da cadeia dominial, retornando até a origem do imóvel, que aquele imóvel tinha se deslocado 180 quilômetros dentro do município. Ele não poderia estar ali. Tá? Foi um documento fabricado. Então é outra situação que a gente se depara em perícias judiciais. Né? Então, denotando novamente, imprescindível a atuação de um engenheiro com capacidade de analisar esses documentos, né? De analisar essas confrontações dos imóveis. Bom, gente, então aproveitando esse gancho que o Luciano deu, a gente escutou o lado do engenheiro de avaliações, né? E agora eu quero escutar um pouquinho o lado do advogado, do Pedro, se ele já vivenciou uma situação dessa, com propriedade de dupla documentação ou alguma situação semelhante. Sim, já vivenciamos e o que eu digo é que no Brasil até o passado é incerto, né? Então você compra uma propriedade rural confiando que um documento público, a matrícula, confere segurança jurídica. Mas em algumas regiões isso não é uma regra. É bom estar sempre de olhos abertos. Teve uma situação em que os clientes que fizeram uma compra de um imóvel rural, talvez há uns 2, 3 anos atrás, na região norte do nosso país, e logo na sequência surge um herdeiro de um inventário que não conhecia a sua herança, entrou com uma ação contra esses clientes dizendo que a propriedade dele era ali e não a dos meus clientes. Ou seja, duas áreas sobrepostas e que o estudo que esse herdeiro fez indicava que essa propriedade rural dos meus clientes também havia sido deslocada de município. Né? E os meus clientes, por sua vez, compraram um segurança jurídica. Então, assim, isso está exigindo cada vez mais dos engenheiros e dos advogados uma investigação muito detalhada, aprofundada dos documentos da propriedade rural para garantir segurança jurídica. Afinal, né, a fazenda é o sustento, é a vida, né, dos nossos clientes aí. A gente não pode vacilar com relação a esse tipo de assunto. Então, enfim, o passado no Brasil também é duvidoso, a gente precisa continuar trabalhando de maneira firme para garantir segurança jurídica. Perfeito. Bom, pessoal, para a gente fechar aqui agora, eu gostaria de perguntar para os dois, tá? Se vocês têm alguma dica, algum recado, alguma orientação em se tratando de
de cadastros dos imóveis, de documentação das propriedades, né? Para o pessoal ficar atento, como se antecipar e não deixar as coisas para quando a corda já estourou, né? Enfim, o que vocês podem dizer, Pedro? Bom, a grande dica do advogado, né? Exato. Querendo economizar com esse tipo de problema, com multas, com ações judiciais, com advogado, a dica é, na verdade, trazer para perto da gestão da fazenda também a gestão de documentos, a gestão jurídica, né? Porque tem que mudar essa cultura de que os assuntos burocráticos o pessoal deixa para quando surgir um problema, né? Existe possibilidade de prever problemas burocráticos, de documentação? Existe, a gente está aqui falando sobre isso, né? Sobre que tipo de documentos devem ser analisados, qual é o olhar que deve ser colocado sobre esses documentos. Então a dica do advogado é essa. A dica do advogado é que quer economizar com esses problemas, tem que trazer para perto da gestão da propriedade rural esse tipo de gestão também, né? Agendar uma revisão periódica desses documentos para que eles estejam refletindo a realidade da propriedade rural hoje, não deixar cadastros desatualizados, CCIR, TR, CAR, tem que estar sempre revisando tudo isso para evitar esse tipo de problema. Perfeito. Luciano? Corroborando com o que o Pedro falou, é importante a participação, né, do engenheiro em conjunto com o advogado nesses cadastros, desde a aquisição do imóvel, uma análise documental para você ter a segurança de que o imóvel que você está adquirindo realmente condiz com aquele que está no seu documento. Após comprado o imóvel, nós temos vários cadastros e basicamente declaratórios. Então é importante você contratar um profissional especializado que vá unificar as informações desses cadastros, para que você não tenha discrepância entre eles e que não vá te ocasionar algum atraso, como crédito, por exemplo, né, quando você mais precisar dele. Então, nós podemos, como o Pedro falou, tributação de ITR, garantias bancárias, declarações de CCIR, CAR, enfim, ter tudo isso com informações condizentes, né, e unificadas para quando você precisar, isso esteja pronto ao seu dispor, para não causar nenhum dano à atividade. Certo. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a participação dos dois aqui com a gente na Scott Consultoria. Acompanhem nossas redes sociais, @Scott Consultoria, ou entrem em contato com o telefone que o pessoal vai colocar aqui na tela. Para dúvidas, para sugestões, críticas também estamos abertos, tá bom? Trabalhos de avaliação e perícia, enfim. Saber dos nossos eventos. Muito obrigada.